O objetivo desse vídeo é apresentar dicas de instalação e operação da máquina de corte Plasma Cut 45 Pro. Então esse equipamento que tem uma capacidade de corte de 16 mm, com corrente máxima de 45 amperes quando ligado em 220, ele possui alimentação automática, então funciona de 90 a 260 volts, então é um equipamento que tem tecnologia que nós chamamos de PFC, com correção de fator de potência. O grande benefício disso é que é um equipamento que tem um consumo 30% menor, mais ou menos, comparado com outro equipamento que não tem tecnologia PFC. Então normalmente o equipamento que tem tecnologia PFC ele possui alimentação automática. Ele vem com cabo de alimentação de 2 metros. Obviamente será necessário fazer uso de extensão. Então aqui na lateral do equipamento tem uma tabela de recomendação para uso de extensão. Então a extensão recomendada já é a partir de fio 4 mm quadrados, então num comprimento de 15 metros. Então é de extrema importância o uso de extensão adequada para o perfeito funcionamento do equipamento. Aqui na parte de trás tem a entrada do cabo de alimentação, o interruptor liga e desliga. Outro aspecto importante para o perfeito funcionamento do equipamento é o suprimento de ar comprimido. Então o ar comprimido deve ser limpo, seco, isento de óleo e deve-se utilizar pelo menos 2 elementos filtrantes no equipamento. Aqui já na entrada do equipamento temos a entrada de ar e já temos um elemento filtrante. Então pelo menos mais um elemento filtrante na saída de ar comprimido é de extrema importância para o perfeito funcionamento. Obviamente, se utilizar mais recursos como o secador, por exemplo, vai melhorar mais ainda a qualidade de corte, vida útil dos consumíveis. Então a qualidade de ar é extremamente importante para esse equipamento. Então a pressão de trabalho é de 90 libra-força por polegada ao quadrado, ou 90 PSI. O compressor mínimo exigido seria um compressor de 10 pés. Com o equipamento acompanha a tocha e o cabo com a garra-obra. Um dos elementos principais da máquina de corte plasma é a tocha. Então a tocha, a integridade da tocha é que garante o perfeito funcionamento do equipamento. Então na tocha temos aqui os consumíveis. Temos o espaçador, bocal, bico, anel difusor, e eletrodo. Então a integridade dos consumíveis garante o perfeito funcionamento da máquina de corte plasma, especialmente bico e eletrodo. São os consumíveis que mais desgastam durante o processo. Então sempre deve ser feita a inspeção dos consumíveis. Observa-se que no bico o orifício vai ficando irregular e no eletrodo vai se formando um buraco aqui. Então essas tolerâncias são informadas lá no manual quanto ao desgaste. Então é importante consultar o manual quanto ao desgaste dos consumíveis, qual é o momento correto de trocar. E sempre que for necessário trocar eletrodo ou bico, nunca trocar somente um elemento, sempre trocar o par. Então é importante, quando for instalar um eletrodo novo, que seja instalado juntamente um bico novo. Então para a montagem, o eletrodo ele vai rosqueado aqui. Devo apertar o eletrodo, não precisa ser um aperto excessivo, o suficiente para ele não soltar durante o corte. Não precisa, e ele deve apresentar esse movimento aqui, ó. Observe que o eletrodo deve fazer esse movimento na tocha aqui. Então a sequência é eletrodo, aí o anel difusor, bico, bocal. O bocal também não deve ser apertado excessivamente. Então assim, a sugestão é usar os 3 dedos aqui, ó, desta forma aqui, até encostar, não precisa apertar. Então
a força dos 3 dedos aqui é suficiente para a fixação do bocal. E o anel espaçador, que é o que vai garantir a distância ideal de corte e o que me garante também fazer um corte por arraste, né, usando esse espaçador aqui. Então, com o suprimento de energia e de ar comprimido devidamente instalados e o equipamento ligado, temos aqui um indicador de corrente, né, o ajuste de corrente com o indicador ali no visor, indicador de máquina ligada, indicador de tocha habilitada ou saída habilitada e o indicador de falha. Então, toda vez que esse indicador aqui, o indicador de falha, estiver aceso, o equipamento vai bloquear, então não vai ser possível realizar o corte. E vai aparecer um código de falha no visor do equipamento. Então aqui temos uma tabela com os códigos de falha e as causas de cada falha. E no manual vai apresentar, além da falha e da causa, também a solução, o que deve ser feito para solucionar o problema. Então, por exemplo, F01. Se aparecer F01 no visor do equipamento, indica que o equipamento sofreu sobreaquecimento, ou seja, trabalhou acima do ciclo de trabalho especificado do equipamento, ele aqueceu demasiadamente, o sensor de temperatura vai atuar e vai bloquear o equipamento. Então vai aparecer F01 lá no visor do equipamento. Outra falha, por exemplo, aqui, se o bocal da tocha não está devidamente conectado. Então, se a tocha está desconectada, vai aparecer F03 no visor. F03 indica lá bocal solto ou tocha desconectada. Se, por exemplo, faltar ar comprimido ou a pressão não for suficiente, vai aparecer F04 no visor do equipamento. Então o equipamento ele é bem intuitivo. Se tem algo errado, ele vai mostrar ali no visor qual é o problema. Para iniciar o corte, devo prender a garra-obra na peça que eu desejo cortar, observar se a superfície está limpa, sem tinta, isenta de qualquer sujidade, óleo. Então, para o perfeito contato da garra, eu tenho a tocha, aproximo a tocha da peça a ser cortada, aperto o gatilho, a máquina estabelece o arco-piloto, aproximo o arco-piloto da peça a ser cortada, estabeleço o arco de corte. Estabelecido o arco de corte, passo a movimentar a tocha em função da corrente e a espessura de chapa ajustados. Então este equipamento ele tem a função de arco-piloto. O que é arco-piloto? O arco-piloto é uma chama que é formada na ponta da tocha que vai facilitar a abertura do arco de corte. Então, antes de iniciar o corte, eu aperto o gatilho, ela forma uma chama na ponta da tocha, que nós chamamos de arco-piloto. Eu aproximo o arco-piloto da peça a ser cortada, estabeleço o arco de corte. Se durante o corte houve interrupção perdeu o contato com a peça, ou eu vou atravessar uma lacuna, por exemplo, o arco, se eu não soltar o gatilho da tocha, o arco não é interrompido. Então essa é uma característica deste equipamento, que é a função do arco piloto.